Em Macapá, 17 horas. Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM, o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Boa tarde, eu sou Sérgio Bringel. Hoje, 9 de março, quarta-feira, eu e você estaremos juntos mais um programa Conciliando as Diferenças. Nesse dia, nós vamos falar sobre a Lei 9.099, nós vamos falar, terminar o que nós começamos já quase 2 quartas-feiras atrás, falando sobre a Lei 9.099, falamos sobre prazos e agora nós vamos falar sobre sentença também, para a gente concluir essa explanação sobre a Lei 9.099. E aqui do meu lado a minha colega de bancada, radialista Sônia Ribeiro e também instrutora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e Soluções de Conflito do Tribunal de Justiça do Amapá. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos ouvintes aí da nossa Rádio Universitária. Mais uma quarta-feira abençoada, aqui falando com vocês sobre conciliação. O programa de hoje está recheado, né, Sérgio? Recheado sim, Sônia. Nós estamos aqui de Macapá, capital do estado do Amapá, ao vivo aqui da Central de Conciliação do Tribunal de Justiça. Nós temos uma novidade também, Sônia. Nós estamos ao vivo e vamos mostrar para você, acadêmico do curso de Direito, para você que tem interesse nas causas do judiciário, para você que está no seu carro, na sua casa, para todas as pessoas que estão ligadinhas no programa Conciliando as Diferenças. Nós vamos hoje mostrar uma conciliação aqui ao vivo para você, o que a gente havia prometido, né, Sônia? Que a gente viria em 2016 com uma grande novidade, que seria a conciliação agora também no rádio. Muito bem, Sérgio. Agora nós somos itinerantes também, né? Que maravilha, né? Nos contagiou itinerante. Então, estamos aqui diretamente do Fórum de Macapá para mostrar para vocês, na prática, como funciona uma conciliação. E aqui vamos trabalhar na modalidade com o PROCON, que está hoje trabalhando conosco aqui na Central de Conciliação, através de um convênio que nós firmamos com o PROCON. Então, as audiências do PROCON são realizadas aqui, Sérgio, na nossa Central de Conciliação. É o Tribunal inovando, mais uma vez. E nós vamos ter uma entrevista, inclusive, com o assessor jurídico do PROCON, que é o Denis Ramon Farias, que vai falar um pouco sobre as demandas consumeristas que estão acontecendo desde de manhã, né? E agora na parte da tarde também. Então, ou seja, nós vamos literalmente sacudir o rádio hoje com a conciliação ao vivo daqui do Tribunal de Justiça. A gente vai só fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. O Judiciário Amapaense se prepara para mais uma edição da Semana Nacional de Mobilização de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher. Será a 4ª fase da campanha Justiça Paz em Casa, que ocorrerá no período de 7 a 11 de março de 2016. Durante a semana de mobilização, a Vara de Violência Doméstica contra a Mulher da comarca de Macapá dará prioridade aos júris e audiências de instrução e julgamento que envolvam o crime de violência doméstica e, com isso, tornar mais ágil o trâmite desses processos crimes e, assim, efetivar o processamento das ações penais em que a mulher figure como vítima. A campanha Justiça Paz em Casa é idealizada pelo Supremo Tribunal Federal e tem o objetivo de dar celeridade aos processos que têm como motivação o crime de gênero, priorizando realização de audiências, júris, sentenças e despachos nos quais mulheres são as vítimas de violência doméstica. Procure o Fórum de Sociedade para mais informações. Justiça do Amapá. Bem, estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças, agora para ficar literalmente ligadinho com você. E a gente, na semana passada, nós falamos sobre citação, intimação, reclamação, prazo, e a gente fechou com sessão de conciliação, né? E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, sentença, pessoal. E quem vai falar sobre esse tema é a Sônia Ribeiro. Sônia, como é que se processa essas sentenças no caso das conciliações?
Depois que é realizada a sessão de conciliação, em que o nosso facilitador ele emprega todas as técnicas que ele aprende no treinamento no PEMEC, as partes então podem ou não chegar à composição. Lembrando que a finalidade da conciliação não é a composição. A finalidade é reunir as partes, dialogar, fazer com que elas possam novamente tomar para si a decisão do seu problema. E, chegando a uma conciliação, o nosso conciliador, mediador, reduz a termo as partes mais importantes, os termos do acordo que as partes estão entabulando, e submete, então, ao juiz para que ele faça a homologação. Então, esta sentença, que é o primeiro modelo dela, chamada sentença homologatória, ela serve para que o juiz chancela, Sérgio. Ele dá o aval do judiciário para aquela demanda que foi trazida para a conciliação. Então, é a vontade das partes se fazendo valer através da sentença do juiz, que nós chamamos de sentença homologatória. A outra modalidade é quando não é possível fazer o acordo. As partes, embora tenha se aplicado todas as técnicas, elas não conseguem chegar ao acordo, então a gente encaminha para uma outra audiência, chamada audiência de instrução e julgamento, em que o juiz vai colher todas as provas. E, ao final, então, ele vai dar a decisão final. Então, a sentença nada mais é do que o ato final do processo, para encerrar, seja pela via da conciliação, ou seja pela via da própria sentença, em que o juiz, depois de colhidas as provas, ele, então, baixa, diz de quem é o direito. Então, a premissa do direito é: diga-me os fatos que eu te direi o direito. Então, quando as partes trazem os fatos para a justiça, o juiz ele precisa finalizar o processo com a sentença, que pode ser homologatória, depois de que as partes entrarem em acordo, ou, se não foi possível o acordo, a partir da instrução, em que o juiz colhe todas as provas e, diante disso, ele diz, então, o direito e diz quem ganhou ou quem perdeu. Sônia, eu venho recebendo, inclusive pelo meu WhatsApp, algumas perguntas sobre essa conciliação, né? As pessoas chegam perante ao conciliador e ali eles conversam e chegam a um acordo em comum. Eles chegam a um acordo. Aí uma pessoa me perguntou: Sérgio, por exemplo, na hora lá que eu estou conciliando e eu aceito um acordo com aquela pessoa, que aconteceu um caso, esse caso é de uma pensão alimentícia. Aí ela disse que não acreditava que ele fosse cumprir com o que estava assinando ali, mas ela ia dar essa chance. Aí ela fez uma pergunta: Sérgio, se caso ele não cumprir, o que é que acontece com ele? No caso, assinando ali a conciliação, ela aceitou porque ela gostava, ela achou que ia dar mais uma chance. Ela perguntou: tem alguma sanção para ele, se caso ele não cumprir com esse acordo feito entre eu e ele na conciliação? Olha, Sérgio, quando as partes fazem um acordo, após a aplicação das técnicas, é possível que elas entendam que, a partir dali, elas estão empoderadas da decisão. A decisão que elas tomaram é uma decisão informada. O conciliador, ao produzir o acordo, a redigir os termos do acordo, ele passa todas as informações para as partes, inclusive da parte da execução, que é o momento seguinte após a assinatura do acordo. Então, se a pessoa assinou o acordo, aquela homologação ela vai transitar em julgado imediatamente, não cabe nem recurso daquilo. Então, é importante que as partes entendam que, a partir do momento que ela faz o acordo aqui no judiciário, aqui na nossa central, aquilo vira um título executivo, judicial. E, a partir dali, a parte não cumprindo, vem os meios executórios para isso. Às vezes, dentro da conciliação, é necessário aplicar multa. É o que a gente chama de cláusula penal. Uma multa para o caso da pessoa não cumprir. Mas, em princípio, nem é necessário, porque há um título e ele é executado. E, a partir daí, começa a parte de penhora de bens. Então, a pessoa terá seus bens penhorados, a sua conta bancária bloqueada. E, se for servidor da iniciativa privada ou pública, no caso de pensão alimentícia, pode ser feito desconto diretamente no contra-cheque dele. Inclusive para dívidas. Hoje já se permite, o direito consegue permitir que se faça o desconto de até 30% diretamente no seu rendimento, para que você, então, cumpra as suas obrigações. Isso é muito importante que a população saiba. Então, vira um título executivo e, a partir disso, Sérgio, você tem meios executórios que a própria Lei Processual Civil nos traz, que é a penhora de bens, bloqueio de conta, a gente manda ofício para o Detran, bloqueia diretamente no sistema, veículo que a pessoa tem em seu nome. Então, a vida da pessoa vira uma complicação com a execução. Então, há sanção, sim, e é importante entender que, a partir daí, vira título executivo. Por exemplo, a pessoa que faz um acordo, que assina,
tá? Que não chegou naquela segunda fase que você falou, né? Que é aquela fase que vai literalmente processual, que vai para um juiz decidir o destino de cada uma das partes. Naquela primeira etapa, que há a conciliação, onde eles assinam espontaneamente um acordo, é aquilo que eu estou dizendo, que me perguntaram. Ela pergunta, se ele não cumprir, ele será punido? E se não cumprido, eu tenho que entrar com um novo processo ou aquela homologação que foi feita pelas partes, que aquele acordo já serve para dar início ao processo? Sérgio, a sentença, independentemente dela ser a partir da instrução ou homologatória, ela tem o mesmo valor. Não há diferença de valoração da sentença que homologa o acordo para aquela sentença que o juiz, então, dá a partir da prova. A única diferença é, a homologatória transita em julgado imediatamente. A outra que o juiz dá a partir da instrução, depois da instrução, ela tem um tempo aguardando que as partes possam, então, apresentar os seus recursos. E exatamente por isso é que a gente diz que, independentemente de ser aquela depois da instrução ou aquela da homologação, não importa. Ambas têm o mesmo valor e todas viram título executivo judicial. Então, a partir daí começa a fase instrutória. Não precisa entrar com uma nova demanda, porque nós temos dentro do processo civil o chamado sincretismo. O que é o sincretismo? É quando você tem a fase de conhecimento, que é o momento em que o juiz vai conhecer dos fatos, conhecer das provas, e a partir daí vai chegar uma sentença. E a segunda fase, que é a fase executória, ela agora veio na mesma esteira. Não há necessidade mais de você demandar novamente. É só aguardar os prazos, se for homologatória, se a parte não cumprir, no primeiro momento ela está inadimplente e já surge para o outro o direito de executar, e se for, no caso, uma sentença dada pelo juiz a partir da instrução, normalmente aguarda-se o trânsito em julgado, se não transitar, a pessoa recorrer, aguarda-se o julgamento do recurso, a partir daí vira um título executivo. Bom, muito bom, mas aí vem a pergunta, tem que ser provocado? No caso, tem que ser provocado? Por exemplo, uma outra pergunta que me fizeram, por exemplo, até quando é o prazo, por exemplo, a pessoa ficou de pagar no dia 30, no acordo, dia 30 eu vou pagar todo dia 30. Aí ela me perguntou, Sérgio, e se ele atrasar o pagamento, até quando eu posso esperar? E como é que ela aciona para poder dar prosseguimento ao processo? No mesmo lugar onde ela fez o acordo, ela pode ir lá para requerer execução. Então, o que é a execução? É a fase seguinte em que o judiciário usa de meios coercitivos para fazer com que a parte cumpra a sua obrigação. Aí vai depender da obrigação que foi feita no título, Sérgio. Se for uma obrigação de fazer, a pessoa vai ser intimada num prazo para cumprir. Se ela não cumprir, a partir daí começa a vir as multas. O juiz aplica uma multa que a gente chama de astreinte, que é aquela multa decorrente do não cumprimento de uma obrigação. Se for uma obrigação de entregar, a pessoa vai ser intimada para entregar. Se ela não cumprir no prazo que a lei determina, vai ser feita a busca e apreensão do objeto, do bem que é para entregar, a coisa. E se for obrigação de pagar, a pessoa é intimada para pagar num determinado prazo. Não pagando, já vem uma multa de 10%, que é a chamada multa automática, só pelo descumprimento da obrigação. E a partir daí começam então os meios executórios coercitivos de penhora de bens. O oficial de justiça vai na casa da pessoa, verifica quais os bens que ela tem. A justiça pode fazer bloqueio direto na conta, bloqueio no sistema do Detran. A gente pode, inclusive, fazer a parte interessada, ela pode pedir uma certidão do cartório judicial, e fazer o protesto no cartório extrajudicial, e a partir daí o nome da pessoa vai para o Serasa, vai para o SPC. Então tem muita consequência quando não se cumpre um acordo. Tá, mais uma pergunta só para tirar uma dúvida, Sônia. Agora é a minha dúvida, tá? Por exemplo, se a pessoa não pagou no dia 30 que estava acordado, logicamente a justiça não sabe se foi pago, porque às vezes ela paga com recibo. E no caso, a outra parte que aceitou o acordo, não, vai ser com recibo. Então, a justiça só vai saber se foi pago se, no caso, a outra parte não for reclamar. Aí é que ela me perguntou até quanto tempo o cara não pagando, a pessoa ou a parte que fez o acordo com ela não pagar, não cumprir o pagamento da pensão, ela pode entrar com essa ação. Olha, Sérgio, os dois requisitos para iniciar uma execução é você ter o título, nula execute o sine título, não existe execução sem título. E o segundo requisito é o inadimplemento. Então, a partir do momento que a pessoa não adimpliu
aquela obrigação que ela tinha, no outro dia a pessoa já pode vir no cartório e no requerer outro dia, execução. se ela achar. Exatamente. Porque eu havia escutado que é o bom senso. Se caso a pessoa quiser esperar 2, 3 dias, ela espera. Se ela quiser esperar 4 dias... Mas é um ato dela, a partir da vontade dela. Se ela não tivesse interesse em aguardar, ela procura o mesmo cartório onde ela fez, onde ela demandou, e se foi da conciliação pré-processual, ela procura o nosso SEJUSC, que é a nossa associação, e a partir daí ser dado o encaminhamento necessário para a demanda dela. Nossa, então pode ser no dia seguinte, né, Sônia? Tá vendo? Então, pronto, tá explicado. Eu tenho certeza que tem muita gente que tinha essa dúvida, tá? E a gente acabou de explicar que não interfere sem o prejuízo do processo também. No caso, a pessoa que homologa, que faz um acordo, tem sim o dever de pagar, e se não cumprir, vai sofrer as sanções da lei. Então, a gente vai fazer um breve intervalo comercial, a gente volta já já. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Oficializado pela Lei Complementar número 78, de 28 de dezembro de 2012, o Juizado Especial da Unifap, instalado no campus da Universidade Federal do Amapá, Bloco A, desde 25 de junho de 1999, é o juizado mais antigo da Justiça do Amapá. Atualmente, tem em trâmite uma média de 1.100 processos, com demanda especialmente vinda pelo moderno sistema virtual, pendências contra bancos, telefonia e relações entre particulares são os que mais chegam à unidade. Você, morador dos bairros Beirol, Comunidade Clodoaldo, Murici, Distrito da Fazendinha, Margem Esquerda do Igarapé da Fortaleza, Jardim das Oliveiras, Jardim Marco Zero, Pedrinhas, Polo Hortifruti Grangeiro, Povoado Igarapé da Fortaleza, Universidade, Zerão e demais localidades compreendidas às margens da rodovia JK, conheça esse importante instrumento do Judiciário Amapaense. O horário de funcionamento é de 7h30 a 1h30. Bom, estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças. A gente acabou de falar sobre a parte de sentença da Lei 9.099 e a Sônia Ribeiro está aqui com a gente porque a gente tem mais um detalhe, mais um tema importante para falar. E a gente está falando sobre essa demanda, que é a demanda consumerista. Mas a gente quer saber, Sônia, quais são as demandas mais recorrentes que tramitam nos SEJUSCs? Olha, no caso de relacionado a juizado especial, são aquelas demandas previstas na Lei 9.099 que nós já conversamos mais lá atrás. Então, são aquelas demandas de vizinho, causas até 40 salários mínimos, condomínios, e principalmente a relação de consumo. Então, você que compra um produto, contrata um serviço e por algum problema não conseguiu ter o produto ou o serviço que você contratou na exata medida do que você pagou, a lei consumerista, que é a Lei 8.078, ela tem mecanismos de proteção. E, por conta desses mecanismos de proteção, é exatamente o que traz a pessoa aqui para o SEJUSC. Então, quando a gente fala de mecanismo de proteção, a lei, no artigo 4º, a Lei 8.078, ela fala da Política Nacional das Relações de Consumo. E dentro dessa política nacional, ela diz que o objetivo é o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, à saúde, à segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia nas relações de consumo. Então, veja, quando ele fala harmonia nas relações de consumo, ele quer dizer o seguinte: ninguém está aqui para acabar com a empresa, para fazer com que a empresa fique sem o seu capital. Muito pelo contrário. O aspecto econômico que envolve a relação de consumo é uma via de mão dupla. O cidadão compra, as empresas arrecadam, recolhem impostos para o Estado e esses impostos voltam em serviços. E se a população começar a compreender o papel que tem a sua compra efetiva, ela passa a entender melhor e passa a adquirir e pleitear mais os seus direitos. O empresário, por sua vez, tem que fazer o seu papel, entregar um produto e um serviço para o consumidor na exata medida de que ele contratou. Então, se você diz que vai dar 1 ano de garantia no aparelho e quando você vai acessar essa garantia você não consegue, você cria um conflito.
E aí exatamente o momento em que nós entramos nisso. Então, ainda no artigo 4º, ele diz o seguinte... os princípios que norteiam essa política diz que a ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Então é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. É uma ação governamental, porque é o Tribunal de Justiça, em parceria com o PROCON, para fazer o atendimento dessas demandas consumeristas de uma outra maneira. Então lá no PROCON talvez não tivesse o espaço adequado ainda para atendimento e precisava também de conciliadores treinados para a relação de consumo. Então aqui na relação de consumo a gente aplica mais negociação, que é uma técnica de barganha posicional, busca verdadeiramente o que as pessoas desejam daquele produto ou daquele serviço. E aí fazemos um convencimento, então, da empresa, da importância que tem aquele cliente para ela, porque ela que movimenta, é a partir da compra, e a pior propaganda, Sérgio, é a boca a boca. Não adianta a pessoa dizer assim, eu não vou atender esse cliente. Se você não cumprir com o cliente aquilo que você promete para ele, ele vai falar mal da sua empresa e ninguém vai comprar mais de ti. Então é importante que o empresário tenha essa consciência de que tem que cumprir a oferta, cumprir o que ofertou para o consumidor, porque assim a lei consumerista diz. Então o Tribunal de Justiça, junto com o PROCON, ao firmar esse convênio, está dando vazão ao que diz a lei, está cumprindo o mandamento infraconstitucional da lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. De quem partiu essa proposta, essa ideia maravilhosa de haver essa negociação entre consumidor e empresários? Partiu do Tribunal de Justiça? Do próprio PROCON. Foi o PROCON que nos procurou e viu que havia possibilidade, porque nós tínhamos um grande problema, Sérgio. As pessoas iam no PROCON, faziam o acordo e depois, quando a empresa não cumpria, eles tinham que ir no juizado, procurar o balcão de atendimento da rede Superfácil e ingressar com uma demanda judicial, porque aquele acordo do PROCON ele não tinha uma validade jurídica, como diz a lei. Então, o que aconteceu? O PROCON, vendo essa necessidade e tentando diminuir esse percalço do consumidor, fez o convênio. Então, o que acontece? As pessoas vêm para cá, para o Sejusc, para a nossa central de conciliação, e essa demanda para nós, ela entra como pré-processual. Não tem demanda contra a empresa. Então, na medida em que ela é pré-processual, o juiz coordenador do Sejusc homologa os acordos entabulados. Não havendo acordo, a parte é encaminhada, então, para um boxe nosso da Justiça e fazer a sua reclamação. E os nossos sistemas estão em fase de integração, para que a gente só dar um clique no nosso novo sistema e, a partir daí, já vira uma demanda processual, já distribui para um dos juizados, de acordo com a nossa circunscrição judiciária. Então, o cidadão ganhou muito com esse convênio, ganhou um ambiente melhor, porque ela está dentro do fórum. Ela ganhou um apoio maior, porque o assessor jurídico do PROCON vem, e todos os nossos conciliadores da central ficam também à disposição. Além disso, Sérgio, nós demos treinamento para os conciliadores do PROCON. Os servidores do PROCON participaram de um treinamento de uma semana conosco, com prática supervisionada, e eles ficaram aptos a fazer. Então, hoje, eles realizam conciliações melhores, com mais responsabilidade para empresas e para o próprio cliente. E dentro do ambiente do fórum fica muito mais fácil, porque aqui a juíza, a coordenadora da central, também toma conhecimento dessas demandas que são recorrentes, e aquelas empresas que não cumprem passam a olhar para o consumidor e para o trabalho do PROCON de uma outra maneira, porque agora ele está dentro do judiciário. Sônia, a demanda consumerista, ela é alta? Muito alta, cerca de 80% da demanda de juizado é consumo. Então, só para você ter uma ideia, a gente tem aí, os juizados estão abarrotados. Nós não precisamos ter juizado do consumidor, embora a lei diga que tenha que criar juizado do consumidor, mas a gente não tem, porque o nosso juizado especial, ele abraça bem essa demanda. Então, ele recepciona bem a demanda de consumo e dá uma resposta muito rápida para o cidadão. Então, só para você ter uma ideia, aqui na Central de Conciliação, as audiências são marcadas tudo pelo PROCON. Já vem agendada, ele já faz as intimações. Quando chega aqui, é só para os nossos conciliadores atuarem. E aliado aos conciliadores do próprio PROCON e também a assessoria jurídica do PROCON que vem conosco para cá. E eles têm um sistema próprio que é diretamente ligado ao Sistema Nacional. Existe também um Sistema Nacional de Proteção do Consumidor, que é justamente o ponto importante de proteção da lei. E aqui dentro do Sejusc é dado um novo tratamento para essa demanda de consumo. Eu costumo dizer que a responsabilidade ela é muito maior aqui, porque a parte diz assim, poxa, mas não é dentro do PROCON, eu estou dentro do judiciário. Então, a credibilidade que o judiciário tem, isso passou também para a credibilidade dos acordos feitos diante do PROCON. Se você pudesse analisar antes e depois dessa parceria Tribunal de Justiça e PROCON, os resultados, em matéria de resultados. Os resultados são maravilhosos, né? A gente verifica que a gente não tem reincidência.
Então, aqueles acordos que são feitos aqui no PROCON e homologados pelo nosso judiciário, nós não temos execução deles, as execuções são mínimas. Então, o nosso patamar é esse. Se a gente não tem execução, é porque os acordos estão sendo muito bem realizados. Mas o assessor jurídico que você vai entrevistar daqui a pouco, ele vai te dar maiores informações, e é importante que ele diga pelo lado deles. Porque pelo nosso a gente sempre puxa a sardinha, né? Mas então, para nós, o judiciário melhorou muito, melhorou o atendimento, melhorou o tratamento dessa demanda. E assim, a gente também deixou de pulverizar nos juizados demandas que talvez nem tinham necessidade de estar lá mesmo, que basta uma conversa. Outra coisa importante é a prática que eles exercem aqui na Central de Conciliação ajuda a melhorar os saques, que são os serviços de atendimento ao cliente na própria loja. Então, a empresa, quando ela vem para cá, ela vivencia uma nova forma de tratamento do conflito e que ela pode muito bem levar para o seu estabelecimento comercial e lá fazer o melhor atendimento ao cliente. Bom, a gente vai fazer um intervalo e também vamos ter uma novidade, que é justamente vamos mostrar uma conciliação, como ela é feita ao vivo e real. Tudo aqui é em questão de instantes. Rapidinho, a gente vai e volta. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Inaugurado há 11 anos, o Juizado Especial Sul foi criado com o objetivo não só de desafogar o Juizado Central, mas principalmente de tornar a Justiça Especial mais acessível para a população situada na zona sul da capital, onde estão localizados inúmeros bairros populosos. Você, cidadão, que mora no Muca, Pedrinhas, Buritizal, Congóis, Jardim Equatorial, Santo Inês, ao buscar os serviços da Justiça, procure o Juizado Especial Sul, localizado na rua Claudomiro de Moraes, no bairro Novo Buritizal. O horário de atendimento é das 7h30 às 13h30. Justiça do Amapá. Serviço célere e de qualidade para o jurisdicionado. O Judiciário Amapaense se prepara para mais uma edição da Semana Nacional de Mobilização de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher. Será a quarta fase da campanha Justiça Paz em Casa, que ocorrerá no período de 7 a 11 de março de 2016. Durante a semana de mobilização, a Vara de Violência Doméstica contra a Mulher da comarca de Macapá dará prioridade aos júris e audiências de instrução e julgamento que envolvam o crime de violência doméstica e, com isso, tornar mais ágil o trâmite desses processos crimes e, assim, efetivar o processamento das ações penais em que a mulher figure como vítima. A campanha Justiça Paz em Casa é idealizada pelo Supremo Tribunal Federal e tem o objetivo de dar celeridade aos processos que têm como motivação o crime de gênero, priorizando realização de audiências, júris, sentenças e despachos nos quais mulheres são as vítimas de violência doméstica. Procure o Fórum de Sociedade para mais informações. Justiça do Amapá. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Bem, estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças e agora vem um momento especial que nós vamos fazer, como prometemos, uma conciliação, a primeira conciliação, acredito eu, em todo o Brasil, feita pelo rádio, pessoal. É uma inovação do Tribunal de Justiça e a gente prometeu isso, que em 2016 a gente ia conseguir realizar esse sonho, fazer uma conciliação aqui mesmo no rádio. E tenho certeza que isso vai ter um sucesso e terá frutos que a gente vai colher ao longo desses anos todinhos. Mas para a gente começar essa conciliação, eu vou apresentar, por exemplo, no caso, quem vai fazer a mediação. Aqui do meu lado está a doutora Eliane Albuquerque, que é assessora jurídica do PROCON. Também as partes, a reclamante, que é o senhor Antônio Carlos Júnior. Também temos, representando a Domestilar, a senhora Anne Caroline Brito e da Sempre Toshiba, Tayane Araújo. Então, essas pessoas que vão fazer parte dessa mediação, dessa conciliação, que vocês vão poder acompanhar ao vivo agora. Boa tarde. Sou Antônio Carlos Souza da Silva Júnior, Domestilar e Sempre Toshiba. O senhor Antônio Carlos fez uma reclamação no PROCON
informando que comprou no dia 2 de maio de 2014 um aparelho da marca Sempre Toshiba na loja Domestilar. Ocorre que o aparelho televisor apresentou defeitos e foi encaminhado até a assistência técnica no dia 19 de fevereiro de 2016. E até a presente data, ele não foi entregue. Diante do exposto, ele procura o PROCON para que as empresas sejam compelidas a trocar o aparelho por outra da mesma marca, modelo, ou em perfeitas condições de uso. Eu pergunto para a empresa Domestilar se tem alguma proposta de acordo. Não, nós não temos proposta de acordo. Fabricante, tem proposta de acordo? Sim, por parte da Sempre Toshiba, sim. A empresa enviou proposta de troca do aparelho com envio para assistência técnica no prazo de 30 dias ou para o endereço do autor. O CDC, no seu artigo 18, né, ele preconiza que, em caso de defeito do produto, o consumidor deve levar o produto à assistência técnica e a assistência técnica tem um prazo de até 30 dias para solucionar esse defeito. Não sendo solucionado esse vício do produto, o consumidor pode escolher a substituição dele ou a restituição do valor, né, ou o abatimento proporcional do preço, que não é o caso. Eu pergunto, então, diante disso, já que o prazo para que o conserto do produto fosse feito já expirou, se tem alguma proposta de acordo por parte das reclamadas. A Domestilar, que foi quem vendeu, tem proposta de acordo? Nós não trouxemos proposta de acordo, já que, em contato com a fabricante, ela disse que iria trazer proposta em audiência. Fabricante, trouxe alguma proposta de acordo? Sim, a Sempre Toshiba trouxe como proposta de acordo a troca do produto por um produto novo, que deve ser enviado no prazo de 30 dias ou para o endereço da assistência técnica ou para o endereço do reclamante. Certo. O senhor aceita a proposta dela? O senhor pediu a restituição do valor ou a troca do produto? Eu só tenho uma dúvida. Com o novo produto, vou expandir por mais um ano a garantia? Exatamente. A garantia vai ser o produto acompanha a garantia de 1 ano. Aí eu aceito a proposta da troca do novo aparelho. Certo. Eu vou só formalizar o termo, tá? Vocês vão assinar. E esse termo, lembrando que como nós temos um acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça, ele tem força de título executivo. O que isso significa? Que se o acordo for descumprido, se a TV não for entregue nesse prazo, o senhor pode ir ao juizado com esse termo de audiência e executá-lo. Qual o benefício para o senhor? O senhor vai pular aquela fase de conhecimento, o senhor provar que comprou o produto, que o produto não foi consertado no prazo que a lei estipula, o senhor já vai executar esse termo de acordo, certo? Ok. Bem, boa tarde. Agora, uma pergunta, senhor Antônio Carlos. O que o senhor achou dessa conciliação? Foi muito rápido? Foi até mais rápido do que eu imaginava. No caso, representante da Domestilar, vocês já estavam com essa proposta pronta? Vocês achavam que isso ia ser resolvido de uma forma célere? Sim, porque em contato com a fabricante, nós já tínhamos tido a informação de que no dia da conciliação ela traria essa proposta de acordo. Tayane, no caso, você também, a gente viu que a conciliação é o melhor meio da gente poder resolver os nossos conflitos. Você achava que também fosse dessa forma? Sim, a empresa sempre tenta resolver os conflitos pela via administrativa, né? Para que não haja demanda judicial e se resolva tudo amigavelmente de maneira mais rápida. Tá, você acredita que a conciliação, neste caso, ela recupera o cliente, ajuda a empresa a recolher e ter fiel o seu cliente do seu lado? Sim, acredito. Plenamente, a gente tem resultados disso também, né? A gente fala não só pelo achismo, mas pelo resultado, por ver o resultado mesmo, da volta do cliente. Doutora Eliane, o PROCON, como é que o PROCON vê essa metodologia, essa nova metodologia que é o futuro, que é a mediação e a conciliação? O PROCON vê como a melhor forma possível, né? Porque o consumidor ele tem uma resposta mais rápida, né, para a sua demanda. Algumas situações nós conseguimos resolver até por telefone, às vezes uma ligação para a empresa, a gente já conversa com a empresa faz a troca do produto, ou em outras situações a empresa resolve o problema, às vezes são problemas mais simples de serem resolvidos. E a gente acaba desafogando também o judiciário, né? Porque se todas essas demandas fossem levadas ao judiciário, imagina quantos processos nós não teríamos, né, para que os juízes resolvessem.
E essa novidade da mediação e a conciliação agora através do rádio? É ótimo, é uma novidade muito boa, porque as pessoas que têm medo, às vezes, de procurar os seus direitos, né, elas conseguem visualizar, ouvir, né, que é algo tão simples que você faz a reclamação e resolve muito rápido e que não existe esse mistério todo. Eu vejo muitas pessoas chegam aqui e dizem, até se justificando para as empresas, olha, eu não queria procurar o PROCON, ou eu não queria procurar a justiça, mas eu fui obrigada, e na verdade não é assim, você não tem que ser milindrado para procurar os seus direitos, né? O que é direito nosso, a gente tem que correr atrás mesmo, e o PROCON é bem mais simples, você resolve bem mais rápido, e nós estamos muito contentes em poder ajudar também todos esses consumidores. Essa novidade, Antônio Carlos, você que veio como parte reclamante no caso, como é que você vê essa evolução da mediação agora também pelos veículos de comunicação? Bom, eu concordo com a doutora, eu acho que atinge a maior parte da população aí. Eu nunca me senti dessa forma, eu sempre procurei meus direitos, né? Mas é uma novidade boa, acredito que venha a trazer futuros aí ganhos para a justiça e para o PROCON, né? Bom, a gente fica feliz. Sônia Ribeiro, a gente quer saber de você que a gente estava há um tempo já planejando isso, já era um projeto e agora se tornou realidade, né? Conseguimos a nossa primeira conciliação através do rádio pelo programa Conciliando as Diferenças. Muito bem, Sérgio. A Lei 13.140, que é a Lei da Mediação, ela prevê a conciliação por qualquer meio, inclusive pelo rádio. Então, nós estamos mostrando que conciliar é sempre bom. O diálogo é o mais importante nisso. Isso mostra a responsabilidade da empresa com seu cliente, porque se ela não tivesse responsabilidade, nem estaria aqui, atendendo ao chamado do PROCON, ela veio para resolver o problema, conversar, dialogar com o cliente. E o cliente, por sua vez, observa que a empresa tem essa responsabilidade com ela, de cumprir aquilo que ela está se comprometendo aqui perante o próprio Poder Judiciário e o PROCON, que é o órgão, né, fiscalizador, responsável pela harmonia das relações de consumo. Então, aquele preceito infraconstitucional da Lei 8.078, acabamos de ver na prática e ao vivo, né? É harmonizar as relações de consumo. Esse é o importante da política nacional das relações de consumo prevista na lei consumerista. Bom, nós vamos falar também com a Conceição Meirelles, que ela é a coordenadora e está presenciando essa primeira conciliação através do rádio, que é um marco para o Judiciário do Estado do Amapá. Conceição, como é que você vê essa nova empreitada da Justiça rumo ao desenvolvimento, que agora fazendo conciliação e mediação pelo rádio? É verdade, esse momento é histórico, é o marco do Judiciário Amapaense, as partes estão aqui e agora a população vai saber que o PROCON está de portas abertas, juntamente com o Judiciário, e que isso acontece, que a mediação é possível, que a conciliação é possível. Aqui vocês viram o diálogo foi forte dessa conciliação, a parte foi ouvida, a parte requerida, por sua vez, disse do seu desejo de resolver o problema, e então o diálogo foi fundamental. Bom, a gente só quer agradecer, no caso, ao senhor Antônio Carlos, também a representante da Domestilá, a senhora Anne Caroline Brito, também a representante da Sempre Toshiba, Tayana Araújo, que estiveram aqui presentes. A gente quer agradecer bastante. Foi ótimo estar aqui com vocês e é importante mesmo mostrar como essas questões elas podem ser resolvidas de forma bem simples e eficaz. Tanto é que o cliente sai satisfeito, as lojas saíram com o problema sanado e tudo se resolveu. Por parte da Sempre Toshiba também foi um prazer, uma satisfação participar desse momento, né, histórico, e que sejam promovidos mais momentos como esse, que os consumidores passem a cada dia mais ter conhecimento dos seus direitos e saber como exercê-los, como aplicar. E uma boa tarde a todos. Eu agradeço ao PROCON por me atender com excelência na tentativa de resolução do problema e as empresas por comparecerem, né? E acabamos chegando num acordo. Obrigado. Bem, a gente vai fazer um breve intervalo comercial e a gente volta já já. Juizado Especial Virtual, inaugurado em 5 de março de 2012, se tornou referência de avanço tecnológico com processos integralmente virtuais. As reclamações cíveis são recebidas nos postos Superfácil e a tramitação é regulada pelo sistema Tucujures. 5 varas integram o Fórum Virtual, 1ª, 2ª e 3ª vara dos juizados cíveis, 1 vara do Juizado Especial de Fazenda Pública e 1 vara do Juizado da Micro e Empresa de Pequeno Porte, localizado no centro de Macapá, na Avenida Pátrio Júlio Maria Lombardi, esquina com Odilardo Silva.
O atendimento é das 7h30 às 13h30. Juizado Especial Virtual. Um marco divisor na história do acesso efetivo do cidadão à justiça brasileira. Bem, nós estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças e nós vamos dar início a mais uma mediação. Nesse caso aqui, a doutora Eliane Albuquerque, que é assessora jurídica do PROCON, vai mediar uma conciliação entre a empresa Oi e a senhora Maria Auxiliadora. Boa tarde, nós estamos aqui com a dona Maria Auxiliadora Santos Bonifácio Pereira, que fez uma reclamação contra a empresa Oi, telefonia fixa. O consumidor informa que tem um plano de telefonia fixa, internet, que pagava mensalmente R$ 235. Acontece que no mês de outubro, novembro e janeiro, as suas faturas vieram no valor de aproximadamente R$ 500. Isso fez com que a dona Maria Auxiliadora procurasse o PROCON, a fim de que mediasse uma conciliação no intuito de cancelar esses valores pagos, segundo ela, indevidamente, bem como no intuito de reconhecer um pagamento que ela comprova que fez no mês de novembro de 2015 e está pedindo também que seja ativado o serviço de telefonia e internet, já que se encontra bloqueado. Nós tivemos uma primeira audiência, onde a empresa Oi não havia sido notificada, e como a proposta da empresa encontrava-se em audiência, nós já notificamos ela em audiência e remarcamos para uma nova data, no caso hoje, para que o problema então fosse solucionado. Boa tarde, dona Maria Auxiliadora. Boa tarde. Dona Maria, explique resumidamente aí o problema que a senhora teve em relação a essas cobranças aqui da empresa Oi. O problema foi um transtorno na minha vida que tornou-se, referente ao pagamento que eu tive como comprovar mediante os boletos pagos, anexo que eu fiz um mapa demonstrativo com todos os meus pagamentos e fui à PROCON, mostrei a fim de lutar, porque que nem é digno dos seus direitos, que nem é digno de tê-los, vai e procura os seus direitos. Eu fui atrás do meu direito, do qual eu comprovei e passei em mãos a representante da Oi Macapá e aqui eu estou. Esperando uma solução, Esperando uma solução. Espero que sirva de exemplo também, que nunca se repita como a mim e que todos também façam o mesmo. A proposta da empresa Telemar, senhora Adriana Dias da Silva, eu queria saber se existe alguma possibilidade de acordo diante das provas que a consumidora está apresentando aqui do pagamento das faturas em relação também à cobrança, no valor acima do contratado. Sim, existe sim, com certeza. A Oi ela sempre traz propostas de acordo para o cliente. A intenção é sempre resolver e não diferente dessa audiência. A gente trouxe uma proposta para ela, por liberalidade cancelamos os débitos que estavam em aberto. Ela informou em audiência que não tem mais interesse em permanecer com o plano Oi Conta Total. Sugeriu que mantesse somente a linha fixa. Nós atendemos a solicitação dela, cancelando os débitos, ativando somente a linha fixa e cancelando os demais serviços. E ainda concedemos um crédito no valor de R$ 500 nas faturas subsequentes. Certo. Esses valores aqui cobrados, eles foram pagos, esses de R$ 500? Não, esses de R$ 500 não. Então, o crédito empresa administrativamente já havia cancelado algumas e outras foram retificadas. Tá, então essa restituição, esse Teve valor... um valor que ela pagou a mais, que foi de 200 e pouco, dona Maria? A cobrança referiu-se referente ao mês de setembro de 2015, que eu tinha pago, veio para a fatura de R$ 257,10. Eu paguei 257, e estava cobrando até em janeiro de 2016 esse 235. E eu já tinha pago 257. 37, né? Certo. Pois é, então foi isso que estava dando essa bronca desde setembro de 2015. Tá, então estava cobrando da senhora uma conta que já estava paga, né? Paga. Eu paguei a mais até, foi assim, uns R$2 a mais. Porque, na verdade, essa fatura do mês de setembro era uma de 235 e uma de 237. A senhora pagou de 237.
E nós nunca recebemos em minha casa essa fatura. A fatura que eu paguei, eu sempre tiro antes e pago com antecedência, dia 5, eu tiro pela internet. E essa fatura eu só fui receber de setembro de 2015, agora, dia 22 de fevereiro. Certo. Então, na verdade, esse crédito que será concedido para ela é uma espécie de uma bonificação pelos transtornos que ela teve, né, durante esse período. Doença. Eu tenho compromisso, eu trabalho para a igreja, lá para a Catedral São José. Então, isso trouxe um transtorno referente à peregrinação, do qual eu faço parte, sou coordenadora. Isso me trouxe um transtorno muito grande, que eu tive que procurar pessoas amigas para me ceder a internet, para fazer as pesquisas e os contatos com as pessoas. Certo. Então pronto, a dona Maria Auxiliadora está... Outra coisa que ela... também, eu fiquei decepcionada, já que eu sou uma usuária desde 1980, por assim, quando eu trabalhava ainda no SESI. Foi lá que nós fizemos um pacote, todos os funcionários, né? Todo esse tempo, mais de 30 anos, né? Aconteceu já no final da vida, já esse negócio com a outra. A dona Maria Auxiliadora, pelo que ela demonstra aqui, ela fez uma planilha explicando tudo o que aconteceu, ela tem todos os comprovantes de pagamento, ela demonstra que as datas que ela pagou, a data do vencimento, ela se mostra uma pessoa bem organizada. Isso, com certeza, é um transtorno muito grande para quem costuma pagar suas dívidas em dia, né? Receber uma cobrança, principalmente de um débito que você já pagou, com certeza tira o sono, traz transtornos. Ela tinha me falado na audiência passada que ela não estava conseguindo dormir direito, que ela já estava tendo problemas de saúde por conta disso. E até pensando nisso, né, para que o problema dela fosse resolvido mais rápido, eu dei uma entupida na minha pauta, vamos dizer assim, para que eu conseguisse atender a dona Maria Auxiliadora, né, e a empresa também, ela se mostrou bastante interessada em resolver o problema dela, porque a maioria dos prepostos não recebe notificação em audiência, né, e a preposta da empresa, ela recebeu a notificação, eu expliquei para ela a situação. A dona Maria Auxiliadora já tem mais de 60 anos e a gente tinha o intuito, na verdade, de resolver o problema dela. E eu fico contente por ter resolvido, né, o problema dela hoje. E a gente está aqui sempre vendo também, nós do PROCON, estamos sempre vendo se a proposta que a empresa está fazendo, ela é uma proposta boa para o consumidor. E eu sempre faço essas ponderações com a empresa e eu acho, dona Maria Auxiliadora, que essa proposta é uma boa proposta para a senhora. Né, a empresa vai conceder em créditos, né, claro que nada vai pagar o transtorno que a senhora teve, mas a senhora já consegue resolver o seu problema aqui sem precisar demandar judicialmente contra a empresa. Tá bom. Também agradeço a doutora Elane, né? Eliane. E a você também, a Andréa, né? Adriana, né? E peço desculpa, porque também às vezes você não tem que ficar calado, você tem que ir em busca do que você deseja, tem um objetivo, né? Só tem a vitória aquele que luta, né? Com certeza, a senhora está certa. E a empresa está aí, de portas abertas para resolver, sempre que precisar, pode me procurar também, tá bom? Obrigada. Tá certo. Boa tarde. Vamos fazer o termo de audiência, as partes assinam. Tá, boa tarde. Boa tarde. Dona Maria Auxiliadora, essa experiência de fazer uma conciliação através do rádio, o que a senhora achou? Como eu digo lá na igreja, eu sou para trabalho, meu nome é trabalho, né? Eu não dou entrevista, pode atrás de mim, a televisão atrás de mim para falar sobre peregrinação. Eu digo, não, eu sou feita para trabalho, não para dar entrevista. Não sei como vocês me pegaram agora. Mas eu estou surpresa. O que a senhora achou? Foi boa. Foi rápido? Foi rápido, com certeza. A senhora está satisfeita com o acordo? Com certeza. Que bom. Adriana, e essa nova metodologia de conciliação, o que é que você achou? Eu achei uma boa iniciativa, gostei muito, mas o importante é que foi resolvido, né? E bela iniciativa de vocês. Doutora Eliana, obrigado. Doutora Eliana, a senhora acha que essa nova metodologia veio para ficar? Com certeza. A dona Maria Auxiliadora aqui relatou um problema que talvez seja o problema de vários usuários, né? E essas pessoas que estão ouvindo em casa já sabe como resolver. Você pode procurar o PROCON, né, que nós vamos marcar uma audiência. A empresa aqui se mostra bem receptiva para interessada em atender o problema dos consumidores. E assim, às vezes você acaba fazendo a conciliação no rádio, o consumidor se identifica com o problema, né, e já sabe onde resolver. Tem gente que não sabe nem onde reclamar. Então agora você já sabe que esses problemas são fáceis de ser solucionados, né? O PROCON está de portas abertas, o Tribunal de Justiça também está de portas abertas, trazendo o PROCON para dentro do fórum, para que tudo seja resolvido aqui da melhor forma e no menor tempo possível.
outra coisa, né? Se eu por acaso tivesse algum interesse financeiro, mas não era meu interesse financeiro, que muita gente procura o seu direito, cobra. Vamos colocar como é a oi. Era só que eu ouvia todo mundo dizer para mim, né? Vai, cobra, né? Cobra os teus prejuízos, os teus danos. Assim, não, eu só comigo, né? Deus sabe o que tem melhor para mim. Então eu fiquei na minha. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Então tá, a gente vai para o intervalo comercial e voltamos já já. Oficializado pela Lei Complementar número 78, de 28 de dezembro de 2012, o Juizado Especial da Unifap, instalado no campus da Universidade Federal do Amapá, Bloco A, desde 25 de junho de 1999, é o juizado mais antigo da Justiça do Amapá. Atualmente, tem em trâmite uma média de 1.100 processos, com demanda especialmente vinda pelo moderno sistema virtual, pendências contra bancos, telefonia e relações entre particulares são os que mais chegam à unidade. Você, morador dos bairros Beirol, Comunidade Clodoaldo, Murici, Distrito da Fazendinha, Margem Esquerda do Igarapé da Fortaleza, Jardim das Oliveiras, Jardim Marco Zero, Pedrinhas, Polo Hortifruti Grangeiro, Povoado Igarapé da Fortaleza, Universidade, Zerão e demais localidades compreendidas às margens da rodovia JK, conheça esse importante instrumento do Judiciário Amapaense. O horário de funcionamento é de 7h30 a 1h30. Judici Rádio, a rádio do Judiciário, em sintonia com você. Bem, estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças. E Sônia Ribeiro, que maravilha, eu estou muito, mas muito feliz mesmo. O filho nasceu, né? Foi uma gestação que a gente estava aqui trabalhando no planejamento desse novo projeto da Justiça do Amapá, capitaneado pela desembargadora, presidente do Tribunal de Justiça, Sueli Pini, que deu total apoio para que isso pudesse acontecer. E é um sonho, eu tenho certeza que ela está feliz por esse nascimento de mais uma ferramenta, né, de conciliação que nós estamos colocando à disposição do público amapaense. Fazer conciliação no rádio. Sônia Ribeiro, o filho nasceu. Verdade, Sérgio, eu estou arrepiada aqui, sabe? Quando eu vi as partes conciliando, falando, interagindo nessa nova proposta do Tribunal de Justiça, que é a conciliação no ar. Funciona, Sérgio, é incrível como a conciliação. Eu sou instrutora de mediação e conciliação, e quando eu vejo a técnica aplicada com maestria, sabe, coloca assim em xeque todo um trabalho. Então, nós estamos aqui mostrando para a população que é um trabalho de muitos anos, Sérgio. Desde o início desse tribunal, quando nós começamos, em 96 ainda, com conciliação dentro do juizado especial, conciliação itinerante e agora conciliação no ar. Isso é inédito, isso é uma novidade. A população precisa conhecer esse trabalho novo que o Judiciário tem feito e mostrar que funciona. É só aplicar técnica, Sérgio. E, Sônia, a gente tem que ressaltar que é uma ousadia, porque nenhum tribunal em qualquer parte do nosso país teve essa ideia. Nós somos ousados, né? Ousadia é o nome dessa nova presidência, dessa nova administração do tribunal. Um tribunal novo, desembargadores novos, com novas ideias. Então, é isso que é importante. E o momento exige, né, Sérgio? Nós tivemos aí 2 leis importantíssimas saindo do forno, que é a Lei da Mediação e o novo Código de Processo Civil, que dão esse know-how para a realização de conciliação de qualquer forma, desde que as partes concordem. Então, você viu aqui que as partes chegaram a um entendimento a partir do diálogo. Então, isso é que é o mais importante e o que deve ser ressaltado nessa nova forma de conciliar. Nós vamos então agora só dar uma pincelada para as pessoas entenderem como se procedeu essas 2 audiências aqui, né? Todas elas foram comandadas pela doutora Eliane Albuquerque, que é assessora jurídica do PROCON. Bem, primeiro vamos partir dela, a mediadora, a doutora Eliane. Ela tem preparo, vocês prepararam, foi o NUPEMEC que prepararam, foi o NUPEMEC que preparou os mediadores do PROCON, né, Sônia? Foi o convênio com o PROCON proporcionou a realização de curso de capacitação em técnicas de conciliação e mediação em relação de consumo.
Então, na segunda-feira, quando nós tivemos a abertura da Semana Estadual da Conciliação Fiscal, a doutora Joenilda Lenz e a Conceição Meireles, aqui do Sejus, que deram uma palestra sobre conciliação nas relações de consumo, e a gente verifica que na prática funciona. A mediadora aplicou as técnicas na medida certa, proporcionou um espaço de escuta entre os envolvidos, eles puderam falar aquilo que estava incomodando, nós vimos um pouco de emoção envolvida aqui, e ela soube conduzir de maneira com maestria, de maneira muito profissional mesmo, aplicou as técnicas adequadas e você viu que funciona. Quando se aplica a técnica, o resultado surge. Vamos fazer só uma análise da primeira mediação, que reuniu o senhor Antônio Carlos, né? Antônio Carlos, que também teve como parte autora a Sempre Toshiba e a do Mestilá. Como é que você viu essa mediação? Olha, nessa conciliação foi interessante porque ali se trabalhava produto. Né? Nós tínhamos um produto e é interessante como o consumidor ele olha para o produto de forma emocional. Isso ficou muito claro. No momento em que ele não entendeu ou que gerou a mínima dúvida, ele fez a pergunta: mas eu vou continuar tendo a mesma garantia? Então isso já é dispositivo da lei, que aplicada aqui na conciliação e com uma mediadora preparada para isso, a gente viu que funciona. Então, na hora em que se abriu o diálogo, se abriu o espaço de escuta, imediatamente a empresa veio e disse: olha, nós temos interesse em resgatar esse cliente. Então, mostra a responsabilidade da empresa e mostra também a credibilidade por parte do cidadão nessa nova proposta, nesse novo acordo firmado entre Tribunal de Justiça e PROCON. Naquela segunda audiência, você fez até um comentário que teve um momento emocional, porque até a senhora Maria Auxiliadora, que também é a parte autora, que no caso seria a OI, né, seria requerida. No caso, houve ali, você viu que não era dinheiro que ela queria. Ela queria o ressarcimento da parte mais moral, sentimental, ou seja, dos atrasos que ela teve, né, dos perrengues que ela teve por causa desse problema com a Oi. Né? Na segunda conciliação, então, foi serviço. A gente viu bem claro que na primeira foi produto e na segunda foi serviço. E na hora da prestação do serviço é interessante porque o consumidor ele só contrata quando ele tem necessidade. Então é a necessidade que faz o cidadão contratar um serviço. E no caso da dona Maria Auxiliadora, ela tinha necessidade de comunicação através de uma linha telefônica. Então, quando ela não conseguiu isso por algum problema lá na empresa, ela também precisava ouvir a empresa. E aí a empresa teve a oportunidade de dizer os seus porquês. O que foi que aconteceu para o serviço ter falhado, mas se comprometeu em não falhar mais, tentou resgatar cliente. Então, veja que aqui foram dadas as oportunidades para que os envolvidos pudessem dialogar. E esse é que é o ponto interessante da conciliação, proporcionar esse espaço de escuta e esse espaço de diálogo. Porque a partir do momento em que você escuta o outro, você tem condições de compreender aquilo em que ele tem de mais íntimo. E esse é o ponto do consumidor. O consumidor ele não compra por comprar, ele compra por necessidade, e essa necessidade, em grande maioria, é uma necessidade emocional. Conceição Meireles, que é a instrutora do NUPEMEC, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça, é quem forma, literalmente, está à frente dos mediadores do Tribunal de Justiça, é que fica na central de conciliação o dia inteiro, comandando essa luta, essa batalha do diálogo. Aí a gente viu aqui, né, Conce, que ao contrário do que pensa, todo mundo acha que vai ter discussão. Não houve nenhuma discussão, muito pelo contrário, né? Não houve discussão porque a doutora Eliane conduziu de forma assim, categórica. Ela disse qual era o problema, oportunizou a parte autora dizer se tinha algo a acrescentar. Isso ficou bem claro na primeira, né? Ela disse: Antônio, o senhor tem mais alguma coisa a dizer? Né? E a dona Auxiliadora também. Então, a parte requerida, por sua vez, escutou da doutora Eliane, mas escutou de forma técnica. A doutora Eliane disse de forma técnica, sem nenhuma emoção, certo? Já da parte, você vê que tem um pouco de emoção, mas a doutora Eliane, ela tirou toda a parte emotiva do problema, colocou para a empresa, e a empresa também já colocou mais de forma técnica, como que ela poderia resolver a demanda. Então é assim, Sérgio, quando as partes se escutam, e se escutam sem emoção, e que deixa o outro falar, tem aquela escutativa, o problema tende a ser resolvido. Conce, só para saber de você, né, porque a gente está invadindo o teu espaço com o nosso programa Conciliando as Diferenças, como é que você viu essa nova fase da justiça fazendo conciliação através de um veículo de comunicação tão forte e tão de massa como o rádio? Olha, essa é uma atitude inovadora, né? Mas só que só traz benefícios para a sociedade, porque o cidadão que hoje está escutando
sabe que pode vir até aqui e sabe que pode resolver. Foi tão fácil. Não é que pareça ser tão fácil, mas quando há aplicadas as técnicas, o problema tende a ser melhor resolvido. Bem, Sônia, a gente vai encerrando esse programa que para mim foi um marco, vai ser um marco para a Justiça do Amapá, não só na Justiça do Amapá, Sônia, para a Justiça do Brasil, porque eu acredito que não exista nenhum tribunal, nenhuma justiça de outro estado que tenha feito, que tenha um programa de conciliação e que tenha mediação no ar. É verdade, Sérgio, é o ineditismo. Isso é uma realidade do Tribunal de Justiça do Amapá, o que demonstra agora com esse programa Conciliação no Ar, dentro do programa Conciliando as Diferenças. Você que está aí, que nos escutou, hoje nos deu essa oportunidade também de mostrar a você uma conciliação real. Aproveite esse programa, além de tudo, ele é de conhecimento. Pô, eu vou ficar muito feliz, eu estou feliz de participar desse momento histórico para a comunicação do Tribunal de Justiça, também para o nosso setor de conciliação e mediação. Eu tenho certeza que a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá está feliz por esse momento. Então, a gente só tem que se despedir e se despedir com muita alegria, porque hoje eu estou muito feliz. Não estamos, Sônia? Estamos sim. Você que ficou ligadinho aí na 96.9, fique ligado mais uma vez. Quarta-feira tem de novo, hein? Acompanhe o nosso programa, porque sempre tem uma novidade para você. Tchau! Aí, Conce, o seu abraço. Fechando aqui, dizendo a felicidade, né, que está transbordando aqui no estúdio. Obrigada a todos que nos escutaram e sejam felizes. Bom, a gente só quer dar um número, né? Um número para vocês, que é o Disque Conciliação. Então, se você tem uma demanda contra alguma empresa, ou seja de família, com o seu vizinho, não se desespere. Não é o caminho não é um processo. É a conversa, é o diálogo. E é simples, você pode fazer isso no ar, aqui no programa Conciliando as Diferenças. É só ligar para o número da nossa produção, 991 26 3805. Eu vou dizer de novo, anota aí, hein? 991 26 3805, o Disque Conciliação. E eu fico por aqui, a gente volta na próxima quarta-feira. Um forte abraço para todo mundo. Tchau.